Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Feliz 2022 com Jesus e com os esclarecimentos do Cristo, com o exemplo dele, com a mensagem dele presente diariamente na sua vida, da sua família. Esse é o quadro Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus, é recomendação espiritual, inclusive do irmão Flecha Dourada, já há anos, dizendo que se a humanidade lesse um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, do Santo Evangelho do Cristo, Apocalipse, a humanidade seria bem melhor. Que no seu checklist, no seu planejamento para 2022, coloque leitura, aprofundamento, vivência da palavra de Jesus. Isso vai te dar tanta força. Por isso que esse quadro, uma iniciativa do irmão Paiva Neto, vem ajudar a gente nesse esclarecimento. Se você tem alguma dúvida sobre a descrição do texto, né, sagrado, manda para cá, 998318195, 11 o DDD. Hoje com a gente o pregador ecumênico da religião divina, irmão Isaías Nascimento. Feliz 2022 com Jesus, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Feliz 2022 com Jesus também para você, Juliana, Obrigada. Toda a família e a audiência da comunicação 100% Jesus. Vamos à primeira questão, portanto. A pessoa até preferiu não se identificar, isso problema algum, o importante é a dúvida sanada, né? A questão é a seguinte: o reino de Deus é apenas lá no céu? Respeitamos você que não quis se identificar, e o conteúdo celeste provindo da sua pergunta é uma lição espiritual muito importante. Porque quando Jesus veio à Terra visivelmente na sua primeira vinda, ele nos falou muito sobre o reino de Deus. E aqui eu vou trazer alguns versículos bíblicos que nos ajudam a entender um pouco o que é este reino de Deus. Mas já te respondendo diretamente a pergunta, o reino de Deus é apenas lá no céu? Não. Ele também é construído aqui na terra e também no nosso interior. E vamos ver a partir das lições do Divino Mestre como que isso acontece. No Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 18, versículo 36, o que Jesus fala? Que o meu reino ainda não é deste mundo. Então Jesus provém de um reino espiritual muito elevado, onde ali já reina o amor e a justiça, e a terra ainda não é essa perfeição. Então a terra ainda não singulariza e não é ainda um bom exemplo da prática e da vivência do reino de Deus, do amor elevado à enésima potência, como nos ensina o irmão Paiva Neto. Mas quer dizer que a gente pode construir esse reino de Deus. Ele ainda não é, mas pode ser construído. Por exemplo, Jesus, na sua Boa Nova, segundo Lucas, no capítulo 10º, versículo 11, quando ele convidava seus apóstolos a levarem a sua mensagem de amor a outras cidades, a outras localidades, o que ele orientava a seus apóstolos? Que o reino de Deus estava próximo, o reino de Deus estava perto. Então perceberam? Ele não é deste mundo. Agora já nesse versículo, nessa lição, Jesus já nos fala, ele está perto. Então a gente também tem que pensar na nossa vida pessoal a mesma coisa. Se o reino de Deus está distante, por que ele está distante? Como eu posso aproximar o reino celeste da minha vida pessoal, da minha prática diária, daquilo que eu posso viver do amor no meu dia a dia? Também Jesus, na sua Boa Nova, ele nos traz um esclarecimento muito importante sobre esse reino celeste. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. O que Jesus esclareceu? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Esse é o versículo 20. Porque era uma expectativa daquela época. Jesus vai instituir pela política humana um tipo de governo, onde ele vai destituir Roma do poder e ali estabeleceria uma nova forma de governo. Havia essa expectativa da governança humana de Jesus. Aí o que Jesus já esclarece? O meu reino não vem com visível aparência. Então como que é o reino de Deus? Versículo 21. Nem dirão ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus nos mostra? Que o reino de Deus, antes de ser uma esfera democrática, antes de ser uma ação política, antes de ser um governo X, A, B ou C, ele está dentro do nosso coração.
é um potencial divino que o nosso espírito possui. O reino de Deus está dentro de vós. Então, cada um, mediante o seu esforço, o seu estudo, pela vitória sobre os seus testes, desenvolve em si, dentro do seu espírito, o reino de Deus. Então, Jesus, a gente pode dizer, era uma expressão de uma ação prática do reino de Deus. Ele amou, ele perdoou, ele nos ensinou a orar, ele ensinou a cuidar do paralítico. São expressões do reino de Deus. Ele deu atenção aos mais velhos, aos mais moços. Ele valorizou todas as gerações. Isso é reino de Deus na sua prática, no dia a dia. Continuando nessas lições que Jesus ele vai nos explicando em vários momentos o que é esse reino de Deus. Nessa última lição a gente entendeu que ele está dentro de nós. E aqui no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele já dá uma outra dica. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Aqui ele já nos apresenta o reino de Deus como um conhecimento espiritual elevado para a gente nortear a nossa vida. O irmão Paiva até chega a chamar essa fórmula de forma econômica de Jesus, o irmão Osíris Adur de fórmula urgentíssima. Mas entenderam, o reino de Deus é algo que a gente busca. Então a gente acordou hoje, tomou banho, tomou café, vestiu aquela melhor roupa, passou. Mas também a gente tem que buscar a sabedoria espiritual para tomar uma decisão. Para como eu me relaciono com a minha esposa, como eu dialogo com meus filhos, como eu convivo com meus colegas de trabalho. Eu estou buscando a sabedoria que vem do reino de Deus? Então são perguntas que nós devemos nos fazer. E Jesus nos convida à expansão de tudo isso. E expandir é fundamental, não guardar apenas para a gente. No Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15, o que ele fala? Ide pregai por todo o mundo a cada criatura o Evangelho do reino de Deus. Depois que a gente descobriu que ele não vem com visível aparência, que está dentro de nós, que temos que buscá-lo, o que a gente deve fazer? Levar a outras criaturas para que este reino que ainda não é de Deus, para que ele se torne o quê? Se torne do Pai Celestial. Então vai ser um meio ambiente para todos, respeitando, onde a gente vai tirar os recursos naturais ali necessários para que possamos subsistir aqui na Terra. É uma expressão de uma prática do reino de Deus. E para fechar a resposta dessa pergunta, o irmão Paiva Neto nos convida à construção do reino de Deus aqui na Terra, no livro A Missão de 70 e o Lobo Invisível, na página 334, o autor nos ensina: apressar a vinda do reino de Deus. Que tal apressarmos os passos em caminhada mais forte para o florescimento na terra como um todo do reino de Deus que está próximo? Tão perto que se acha dentro do ser humano, consoante Jesus revela na sua Boa Nova, bastando que acessemos e vivenciemos esse ilimitado potencial sublime. Aqui é a lição final dessa pergunta. Ele está dentro de nós. Então vamos pelo estudo, acompanhando a palavra ecumênica do irmão Paiva Neto, estudando os ensinamentos da religião divina, estudando a Bíblia Sagrada, a luz do amor de Deus, despertar o reino de Deus em nós. Muito bem, perguntas muito interessantes como essa a respeito do reino de Deus e também a próxima que vem do irmão Joaquim Lima. Ele mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul e quer saber como acontece a organização do destino. Quando os discípulos foram chamados por Jesus, isso já estava predestinado? É uma boa pergunta, porque temos que entender o que é destino e também temos que entender o que é predestinação. Agradeço a sua pergunta, irmão Joaquim Lima. Primeiramente, o que é destino segundo o dicionário? É tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, sorte, fado, fortuna. Tá? Então, respondendo primeiro essa pergunta, como acontece a organização do nosso destino? Nesse momento, quando a gente acorda e entende como que está o nosso humor, como que está a minha saúde física, e vou falando com as pessoas, e vou tomando as decisões de que curso eu vou fazer, de que faculdade eu vou cursar, como eu vou lidar com a minha família, aonde eu quero estar no meu setor do meu trabalho, o que eu estou fazendo? Construindo o meu destino.
Então estou construindo pelos meus atos, pelas minhas ações e pela minha organização o meu destino. A gente acessa o blog paivaneto.com e o irmão Paiva Neto nos esclarece que o destino começa a se construir pelo pensamento. Olha o que ele nos ensina. Sorte e azar são ilusões. Nós é que construímos o nosso destino. Por isso cultivemos bons pensamentos, o primeiro passo para torná-los realidade. Então, como anda o nosso pensamento? A gente acha que as coisas vão dar errado? A gente acha que as pessoas não vão melhorar? A gente acha que não tem perspectiva de amanhã? Então, pelo nosso pensamento firmado no amor, na nossa esperança de futuro, o nosso destino é construído. Então, vamos alimentar o nosso pensamento de esperança, lendo um texto que vai nos trazer perspectiva, buscando pessoas que nos deem boas críticas para a gente melhorar. Que lições Jesus pode trazer para eu melhorar meu comportamento? Aonde eu posso chegar no meu trabalho? Então, pelo meu pensamento, eu estou construindo o meu destino. Depois é tudo consequência. E as coisas vão surgindo de maneira natural. Isaías, mas tem coisa que leva tempo. Sim, né? Comprar uma casa do dia para a noite leva tempo, né? Você construir uma bela carreira profissional é do dia para a noite? Leva tempo. Então, o destino também é assim. Tu quer um destino de esperança, de renovação, de oportunidades? A cada manhã, a cada novo ano, a gente constrói isso. A segunda parte da pergunta, né? Quando os discípulos foram chamados por Jesus, isso já estava predestinado? Na religião divina a gente usa outro termo, Joaquim. A gente usa agenda espiritual. Estava na agenda espiritual desses discípulos? Estava. Mas eles tinham o livre-arbítrio de dizer sim ou não. Jesus, né, tem até uma passagem do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 4, versículos 18 a 19, Jesus, ele encontra ali 2 pescadores e fala, olha, vocês são pescadores, mas eu irei tornar vocês pescadores de almas. Isso já estava na agenda espiritual deles. Antes deles nascerem, sabiam que iam atuar com Jesus. Mas Jesus, ele é tão respeitoso com o livre-arbítrio que ele convidou os seus apóstolos, né? Vocês querem fazer parte desse projeto espiritual? O que eles fizeram? Ficaram quietinhos, acuados ou responderam sim? Responderam sim. Atenderam a esse chamado divino. Então, a predestinação é algo que é organizado espiritualmente para a nossa felicidade. E cada um nasce com uma missão, ou na comunicação, ou na música, ou na sala de aula, ou para cuidar de uma família. Mas o mundo espiritual respeita o nosso livre-arbítrio. Chegam as oportunidades. O que a gente está fazendo com essas oportunidades? Eu estou seguindo esse divino chamado que grita em mim para eu agir no bem nessa profissão? Ou eu estou achando que a luz que está dentro do meu coração não deve brilhar? Porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, eu não acredito no meu valor. O que a gente compreendeu na outra pergunta? O reino de Deus está dentro de vós. Olha que Jesus também fala no seu Evangelho, segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 16, para nos demonstrar que todos nós somos predestinados ao sucesso, à alegria, à harmonia, à felicidade. Disse Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus aqui nos predestina a felicidade. A gente está fazendo o que com a candeia? Vai esconder a candeia por medo, pelas críticas, com receio das dificuldades? Ou vamos colocar essa candeia no centro, mesmo sabendo que vai cair uma tempestade, e vamos lutar pela nossa felicidade material e espiritual? Com certeza vamos lutar, porque Jesus nos escolheu para a felicidade na terra e no céu da terra. Muito bem, tá aí a resposta para o Joaquim, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quem se sentir à vontade pode deixar sua questão também no chat pelo YouTube, onde você acompanha ao vivo esse quadro. Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus. Segunda-feira está no ar novamente, quarta-feira, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Também temos
as dúvidas com relação ao Apocalipse sendo sanadas, viu, gente? Não tenha vergonha, manda aqui pelo nosso WhatsApp e a religião do terceiro milênio vai trazer as respostas à luz do Evangelho Apocalipse de Jesus. 99831-819511 o DDD. Muito obrigada ao pregador ecumênico da religião divina, irmão Isaías. Volte sempre, Deus está presente. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço no coração de todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E assim que a gente se despede de todos também com essa saudação de paz. Tenha um ano incrível de vitórias no bem, com a proteção de Deus, do Cristo e dos anjos da guarda. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Santo Evangelho de Jesus.